Toda empresa que nasce precisa de investimentos, de competências, experiência e relacionamento. Toda empresa que cresce almeja um crescimento estruturado e sustentável. Toda empresa precisa de bons parceiros, bons clientes, bons fornecedores e colaboradores. Toda empresa precisa de um anjo. Anjo como mensageiro importante, figura de proteção e de guia. O programa Empreendedor de hoje fala sobre investidor anjo, quem é e o que ele faz. Está no ar Empreendedor Série Sustentável. Para falar sobre investidor anjo, eu converso com Cássio Espina, ele próprio um investidor anjo e autor de um guia prático para empreendedores e investidores sobre essa função. Cássio, obrigado pela presença conosco aqui hoje. É um prazer estar com você. Cássio, você é engenheiro eletrônico, né? Quer dizer, você já é da área de tecnologia da informação, né? Trabalhou 25 anos na área, não é isso? Sim, comecei. Vem daí o seu interesse pela área de investimento? Mais ou menos, na verdade tem um histórico meu, obviamente, de empreendedorismo, e aí sabendo um pouco do que o empreendedor sente, né, as faltas que ele sente desde a criação do seu negócio, e também um pouco da experiência que eu tive recebendo investimento, não de anjo na época, mas sim de fundos, mas que é bastante similar. Então, essas duas coisas me motivaram a estar atuando nessa área. E você tinha o seu próprio negócio, é isso? Tinha o próprio negócio. Uma empresa que trabalhava em que setor? Eu comecei, o primeiro negócio meu foi na área de software, eu desenvolvia software de conectividade, isso com 19 anos. Depois acabei migrando para a parte de equipamentos, na área também de conectividade, depois acabei comprando empresas, aí recebendo investimento, até a venda do meu último negócio em 2010. Tá. E como é que foi essa mudança de empreendedor para essa área de investidor anjo? Bom, assim, depois de 25 anos atuando, né, como empreendedor, eu falei, não, eu queria continuar ligado a isso, mas está tendo a oportunidade de ver coisas novas e também buscar ajudar novos empreendedores, né? A gente vê uma nova geração aí, um grande potencial, criando negócios inovadores, mas com essa carência de alguém que pudesse justamente tanto ajudar do ponto de vista financeiro, mas principalmente usando experiência, enfim, o conhecimento, o know-how que é adquirido durante esses anos para esses novos empreendedores. Então, conhecendo o modelo do Angel Investor americano, né, que é onde é a origem disso, falei, não, quero buscar agora também atuar como um investidor anjo aqui no Brasil. Tá. Aí, a partir daí, comecei a procurar, ver outros pares que estivessem atuando aqui no Brasil para conseguir disseminar o conhecimento sobre o tema. Né? E você tinha muito contato com o exterior, então, nessa época, que você era empreendedor? Tinha, porque basicamente meus fornecedores, meus parceiros de tecnologia, todos eram internacionais, né? Então, tinha bastante relacionamento nos Estados Unidos, mesmo na Ásia, alguns até na Europa, e por aí, claro que eu tive a oportunidade de ter contato com, enfim, esse universo todo internacional. Você ficou sabendo o que era, né, essa função do investidor anjo, que você falou que começou nos Estados Unidos e ela é bem espalhada, ela é democratizada no mundo ou está focada em Estados Unidos e Europa? Hoje em dia, assim, mais Estados Unidos e Europa. Tá? O investimento anjo teve o berço nos Estados Unidos, mesmo isso há bastante tempo, na década de 20. É claro que evoluiu, mudou muito de lá para cá. Hoje, nos Estados Unidos, é muito disseminado, tem mais de 130 mil investidores anjos mapeados nos Estados Unidos. Né? Mas na Europa também, a gente tem vários países, como a Inglaterra, a França, mesmo na Itália, Portugal, com também redes de investidores anjos. E você vê o motivo para que isso seja assim nos Estados Unidos e na Europa só e não muito na Ásia? Eu acho que tem alguns fatores, quer dizer, porque o investidor anjo, o que ele é? Ele é um empresário, ou um executivo, ou mesmo um profissional liberal bem-sucedido. E bem-sucedido em dois aspectos. Um, claro, financeiro, patrimonial. Não é o detentor de grandes fortunas, nada disso. É alguém que teve uma carreira bem-sucedida e conseguiu acumular algum patrimônio. Na mesma área, tipo, onde ele vai investir, geralmente? Normalmente o investidor ele investe onde ele conhece, né? A gente diz. Então ele ganhou dinheiro com tecnologia da informação, então ele vai provavelmente virar um investidor anjo, é isso? É um caminho natural? Pode ser. Acho que o fator que determina se ele vai virar um investidor anjo ou não é o que eu falei, gostar de empreender, né, de certa forma, tem que gostar de empreendedorismo e tem que estar disposto a realmente estar ajudando esses novos empreendedores. Quer dizer, tem que dedicar uma parte do seu tempo a fazer isso. Agora, ele pode investir em outros segmentos, nada impede ele investir, principalmente quando ele está em grupos. Né, quando ele está participando de um grupo, porque se ele tiver um outro investidor que conheça o segmento, aquele segmento, possa validar aquilo, não tem por que ele não possa investir. É um caso meio prático. Né? O primeiro investimento que eu fiz foi um outro setor, na área de bebidas.
que é um setor que eu não conhecia nada, mas assim, tinha, claro, um outro investidor que conhecia, validou o modelo de negócio, só que assim, eu acabei ajudando bastante também o empreendedor. Por quê? Porque eu sabia como criar um negócio. E negócio, no final, é igual para qualquer setor. Criou qualquer um, né? É sempre assim. Quer dizer, sair daquela inércia, né? Porque todo mundo acha que é muito difícil, né? Depois que você passa essa barreira, aí depois vai, né? Claro, tem desafios muito grandes. A gente sabe que empreender não é fácil, por isso que a junção de forças ela tem um potencial de aumentar a chance de sucesso significativamente, né? Aí que vem, acho que, o grande valor do investidor anjo, né? Tanto que os americanos chamam de smart money, né? Não é só o dinheiro, é o dinheiro inteligente, né? É o dinheiro que vem com mais coisas. Porque muitas vezes o que mais faz mais falta não é nem o capital inicial, é realmente aquela experiência. Por onde é que eu começo? Isso. Quais são os riscos que eu tenho? Enfim. É um anjo da guarda, como a gente falou na abertura, né? Que fica assim, mesmo, meio que orientando, né? Dando os bons conselhos, claro. É essa ideia, justamente. É um anjo que vai proteger esse empreendedor de algum desvio que ele possa ter e nesse desvio poder gerar um insucesso no negócio. Tá. Qual você diria que é a importância do investidor anjo para uma empresa que está começando agora? Então, assim, ele, como eu falei, ele na verdade ele ajuda muito. Então, existe um termo, até mesmo estudo chamado Vale da Morte das Empresas, né? Vale da Morte das Empresas. O que é isso? Normalmente é o estágio, né? Isso foi um estudo baseado em várias pesquisas sobre como é que as empresas conseguem nascer e por que muitas delas não são bem-sucedidas nessa fase. Sabe que essa é a nossa grande preocupação no programa aqui, viu? Porque as empresas nascem, né? E depois, assim, no Brasil a taxa de mortalidade é enorme, né? A gente fala que no Brasil cria muitas empresas, mas o número delas que chega até 5 anos é péssimo, né? É muito baixo. Exatamente. E por quê? Justamente, o que eles mapearam que falta? Por que tem a Vale da Morte? Porque tantas empresas fracassam. Uma, claro, é falta de capital mesmo. Às vezes não tem o capital necessário para conseguir fazer a empresa desses passos. Mas muito mais que capital é a experiência do empreendedor mesmo, é saber justamente quais são os cuidados que eu tenho que tomar, o que eu tenho que focar, né, como eu tenho que desenvolver meu negócio. Às vezes um contato potencial também pode ajudar muito esse empreendedor a dar esse passo inicial. E é justamente essa lacuna que o investidor anjo vem buscar preencher, né, tentar ajudar esse empreendedor a superar essa fase inicial, dando toda a experiência dele e às vezes até relacionamentos que ele tenha que possam ajudar esse empreendedor a conseguir encontrar um cliente, um parceiro, enfim, alguém que seja potencialmente importante para ele nessa fase inicial. Cássio, você me fez pensar num negócio aqui agora. Então, um investidor anjo pode ser alguém que não necessariamente tenha capital? Ele pode ter um investidor anjo que sem capital? Não, aí eu diria que ele é mais um conselheiro, tá? Porque o termo investidor anjo pressupõe que ele vai investir. Ele tem capital. Então, não basta ser só alguém que conheça como montar negócios e saiba as armadilhas a serem evitadas, ele tem que ter o capital para investir. Só o conhecimento, às vezes, não é o suficiente também, né? Como a gente falou, ele precisa do capital inicial para dar os passos iniciais. Então, e assim, o fato de ele estar colocando capital e conhecimento alinha os interesses e as expectativas, né? Claro, sem desmerecer, por exemplo, se ele não tem capital, mas tem conhecimento, ele pode estar ajudando esse empreendedor a também sendo um conselheiro, né? Enfim, alguma coisa assim. Mas aí não é investidor anjo. Aí já é outro papel. É um papel que, inclusive, alguns investidores fazem também. Isso é normal. O investidor pode ser um investidor anjo ou pode ser um conselheiro. Ele pode ter os dois papéis em, claro, empresas distintas, né? A gente está falando de investimento de capital, quem está nos assistindo deve ficar pensando assim, de quanto nós estamos falando? Você tem... Tem. Assim, normalmente a gente diz assim que, em média, por empresa, se investe entre 250 e 300 mil reais até 600 mil em média. Pode chegar até 1 milhão. Isso, claro, dividido entre um grupo de investidores, né? Então, cada investidor individualmente vai investir entre 50, 100 até 150 mil reais por empresa. Então, é montado um pool, um grupo de investidores? Esse é o normal. É o mais comum, é isso. E o investidor anjo é cada um deles ou é quem monta esse grupo para investir na empresa? O investidor anjo é individual, é ele, né? É ele com a cota dele. Com a cota dele, entendeu? Aí faz um grupo de investidores, né, para investir nessa empresa. Tá. E esse grupo, então, mas aí tem um líder, tem alguém que meio que coordena essas coisas? Exatamente. Quer dizer, para cada negócio, normalmente um deles, um ou dois talvez, assume o papel de líder, tanto no processo de avaliação, negociação, quanto depois de acompanhamento. Claro que os outros também vão poder ajudá-lo, vão avaliar por si próprios, porque a decisão é individual, e depois do investimento feito também, quando forem convocados, vão estar ajudando esse empreendedor também. Tá. Esse valor que você citou agora há pouco, de 600 mil até 1 milhão de reais, o valor que está aumentando, já estabilizou, tende a mudar de patamar? Acho que a média é essa. A média é essa porque esse é o capital necessário normalmente para você alavancar um negócio inicialmente em média, claro, né, novamente. Tá? Na média dos setores, assim. É importante, claro, observar assim, que a empresa deu esses primeiros passos, começou a se desenvolver e ela vai precisar mais capital, existem os fundos de investimento.
né, que são a próxima etapa, que vão estar investindo também nessas empresas, que investem normalmente em empresas um pouco mais maduras, investem em montantes maiores, e com a ajuda do investidor anjo, vai ser com certeza muito mais fácil para essa empresa conseguir para ela chegar lá depois. Exatamente. Então a gente pode dizer que o investidor anjo é aquele que ajuda a transformar um sonho em realidade de uma empresa? De certa forma, sim. Só que é importante ficar claro, ele não investe só em ideias, tá? O investidor anjo investe em... O empreendedor já tem que ter no mínimo projetos, um protótipo, idealmente, uma prova de conceito do que ele vai fazer. O empreendedor tem que mostrar a capacidade. É uma prova de conceito? Prova de conceito, isso se aplica a diversas coisas. Você uma tecnologia nova que você está desenvolvendo, que você tem toda a conceituação dela, e você faz um protótipo, faz um ensaio, alguma coisa desse tipo que demonstre a viabilidade daquilo. Em termos de mercado mesmo, assim, verificar se tem aceitação no mercado? Se ele conseguir, de certa forma, com aquele protótipo, sim, com certeza. Quanto mais, na realidade, o empreendedor conseguir desenvolver o seu produto ou seu serviço sozinho, sem dúvida isso vai chamar mais atenção do investidor, porque o que ele quer ver é muito a capacidade de execução do empreendedor. Mas também, né, Cássio, vamos combinar que não dá para esperar muito, né, dessa pessoa que teve essa ideia, porque ele não vai ter condições, talvez, de fazer um plano de marketing, consegue? Então, ele não precisa ter um planejamento extremamente... teste, assim, acho que... Ele não precisa ter um plano de negócio, por exemplo, completo. A gente não espera isso dele. O que a gente espera é que ele mostre o que ele consegue fazer. Existem, a gente brinca, até fala, existem os investidores antes do investidor anjo, né, que os americanos chamam dos 3 Fs, né, que é o Family, Friends e Fools, né, brincadeira é família, amigos e os tolos, né, que são aqueles que dão... Gostei disso, Family, Friends and Fools. Família, amigos e tolos. A tolo é brincadeira, obviamente, porque é o que eles também chamam de love money, que é o dinheiro que a pessoa dá porque gosta, porque é amigo, porque não sei o que lá, que ele não está nem avaliando o negócio em si, porque no começo, quando você só tem uma ideia, só tem um conceito, é uma coisa tão intangível que não dá para ninguém fazer uma avaliação objetiva. Então você precisa pegar... Mas quanto mais inovadora, né? Quanto mais inovadora for a ideia, como é que você vai medir isso, né? Então não tem jeito. Então esse é o primeiro dinheiro que o empreendedor precisa conseguir para conseguir dar o passo a mais para ele estar pronto para ir para o investidor anjo. Tá? Então o investidor anjo, na verdade, se a gente vê, não é o primeiro, é o segundo elo da cadeia. Né? Tá. O segundo da cadeia. É a segunda elo da cadeia. Tá. Então, primeiro, assim, a pessoa teve uma ideia, ou uma jovem teve uma ideia numa universidade, num banco de escola, e aí, entre os 3 Fs, entrariam os 3 Fs, um pai, exatamente. Um tio, um amigo investindo, e depois é que vem o investidor anjo. Depois que vem o investidor anjo, exatamente. Legal isso. Porque eu já vi assim, casos de pessoas que têm a ideia e já vão atrás do investidor anjo. É muito mais difícil, né? Muito difícil. Porque, assim, a não ser que ele tenha assim, já um histórico de empreendedor muito comprovado. Aquele passe assim. Porque, assim, a gente está investindo muito mais que a ideia, a gente investe no empreendedor. Porque, às vezes, assim, o que a gente diz é o seguinte, é melhor ter um bom empreendedor com uma ideia mais ou menos do que o contrário. Porque a gente sabe muitas vezes que aquela ideia original provavelmente vai ter que sofrer muitas modificações até conseguir conquistar o mercado. Então, a capacidade desse empreendedor se adaptar, modificar, ajustar, é o que mais interessa. É o que mais interessa, né? Nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco, Cássio, ok? Tá ótimo. Porque o empreendedor vai para um rápido intervalo e volta já. Nós vamos falando sobre investidor anjo e os riscos dessa função. Este é o programa Empreendedor e o convidado de hoje é Cássio Spina, autor do livro Investidor Anjo, Guia Prático para Empreendedores e Investidores. Cássio, no primeiro bloco nós estamos falando sobre a questão de como se monta um negócio, né? Então, uma ideia, depois um plano de negócios, quem a pessoa deve buscar para isso. E aí vem essa questão, né? Deve-se formar uma sociedade? O investidor anjo, ele entra para formar uma sociedade? Sim, sem dúvida. O investidor anjo vai ser um sócio da empresa. Ele é um sócio sempre? Ele é um sócio. Não executivo, ele não vai estar no dia a dia da empresa. Tá. Mas ele vai ter uma participação sócio, societária. como a gente dizia antigamente, capitalista? Exatamente. Mas assim, o sócio capitalista não é investidor anjo, né? É que aí a gente fala sócio capitalista, mas para aquele que está botando só o dinheiro, só o capital. Né? Por isso justamente a distinção do investidor anjo, né? Aquele que põe capital e põe conhecimento junto. Certo.
Ele põe capital e conhecimento. Isso diferencia do sócio capitalista. Exatamente. Mas, assim, juridicamente falando, ele vai ser um investidor como um sócio capitalista é. É um sócio com participação societária no negócio. Tá. Cássio, no seu livro você fala bastante sobre essa questão do relacionamento, né? Então, para formar essa sociedade tem que ter todo um processo, né? De approach, né? De como chegar perto. Então, você fala em namoro, noivado, casamento. Você encara, assim, a relação do investidor anjo nos negócios? Eu com certeza. Eu acho que qualquer sociedade que você vai fazer, um casamento é uma sociedade. Né? E até a brincadeira que eu uso no livro é essa, eu faço essa analogia. Né? Como é que você começa a conhecer um investidor anjo? Você vai paquerar. É uma brincadeira, obviamente, mas não deixa de ser, porque você faz o que a gente chama do pitch, que é aquela apresentação sumária, é uma apresentação sumária bem rápida, né, de 2, 3 minutos, para ver se interessa para ele. É verdade, eu ouvi falar no pitch, quer dizer, a pessoa tem que ter uma capacidade absurda de vender, de se vender em 5 minutos, não é isso? Exatamente, tá? Ele tem que... Isso é bom para quem está nos assistindo, os jovens aí que estão vendo aí, ou quem quer montar negócio, essa capacidade que a pessoa... Ela tem que conseguir resumir tudo em 5 minutos, né? E tem rodadas de negócio assim nos Estados Unidos, né? Tem, aqui no Brasil também tem. Também tem? Também tem. De marcar assim, tipo, você tem 5 minutos para defender a sua ideia? Tem competições de negócios, inclusive. A gente mesmo está provendo uma competição agora nacional de negócios para empreendedores de todo o Brasil, para submeter os projetos para poderem estar concorrendo. E acontece isso? Tem esse clima assim de... Tem. E é controladíssimo. Tem 5 minutos, todo mundo começa a bater palma e vamos para o próximo. É um exercício importante porque a gente diz o seguinte, aquela velha frase, né? A primeira impressão que fica é uma grande verdade. É, grande verdade. Então, assim, se vocês não souberem conquistar... Em 5 minutos... Como é que tem um ditado que é assim, se você não consegue vender a sua ideia em 5 minutos, não adianta levar horas e meses, você não vai vender nunca. Exatamente, é isso. Porque no fundo é a conquista, né? É o convencimento, né? Essa é a diferença que eu falo. Isso é a paquera, né? Essa é a paquera. Tá. Claro, o investidor teve interesse e tal, aí começa a fase que eu brinco do namoro, que é o quê? São as reuniões, que você vai se encontrar, aí sim, você vai detalhar, ele vai querer saber mais e as conversas vão evoluir, né? Até uma fase que a gente chama que é a fase do noivado. Que é o quê? Que se faz a negociação de quanto ele vai investir por que participação no negócio. Aí se estabelece um acordo preliminar. Então ele sai da paquera, vai para um noivado. Namoro, depois namoro, noivado. Aí tem o casamento, né? Que é quando realmente é feito o investimento, né? São feitos os contratos, né? Todos direitinho, e aí se faz os contratos. A única brincadeira que eu faço é a seguinte, né? Que é um casamento já com divórcio previsto. Né? Porque a ideia é o investidor investir, ficar um tempo e depois ter um retorno através da saída e a venda da participação dele. Tá. E essa relação, esse namoro, esse relacionamento, é lado a lado ou é frente a frente? Tem que ser lado a lado. Esse é um grande exercício. Eu gosto de dizer bem claramente, até que entre empreendedor e investidor, o próprio processo de negociação não pode ser negociação que um tem que querer tirar mais do outro. É uma negociação diferente, uma negociação que um tem que conquistar o outro, para que ambos estejam motivados a fazer o negócio dar certo. Tá, porque se fica frente a frente, parece que o investidor anjo está mandando no outro, né? Tipo, exatamente. Olha, eu tenho capital e eu quero assim, assim, assim. Isso pode matar uma ideia, né? Sem dúvida nenhuma. Não adianta, é uma relação que já começa errado, né? Por isso que eu falo, por isso que eu gosto do de casamento, né? Você não vai negociar com seu futuro esposo, né? marido... Ninguém manda nesse casamento, né? Exatamente. Ninguém pode mandar, não funciona, não vai funcionar. Na teoria, né? Porque na prática acaba mandando, cada um cuida da sua parte, a gente diz, tá certo? Mas tem que trabalhar juntos para que juntos dê certo. Tá, então tem que ser lado a lado. E há muitos casos de que se chega no noivado e aí o casamento não dá certo, quer dizer, tem essa decepção? Até acontece, é mais difícil, tá? Porque se você já passou todas essas etapas, né? Mas não vai casar mesmo. A chance é muito alta. A não ser que tenha algum problema que apareça aí na última hora, alguma coisa que esteja com a história, né? Alguém esconder alguma coisa do outro antes aí durante, que tem uma fase intermediária isso é importante. Que se chama due diligence, né? Que é isso? É uma espécie de uma auditoriazinha que o investidor vai fazer para confirmar tudo aquilo que o empreendedor apresentou para ele. Naqueles 5 minutos lá. Nos 5 minutos, todas as conversas que eles tiveram. Ele vai fazer uma avaliação, né, mais profunda. E aí, claro que aí tem que bater tudo com o que o empreendedor apresentou para ele. Tá. E esse processo todo demora? Da paquera, namoro, noivado, isso demora? Tem um tempo que a gente pode estimar? Tem assim, um tempo médio, tá? Claro que isso depende de ambas as partes novamente, tá? Mas assim, eu diria assim, deve levar entre 60, 90 dias até 120, 180 dias. Esse é um prazo médio.
Não pode ser muito rápido, né? Porque, óbvio, você não vai casar com ninguém que você conheceu no dia anterior, né? A não ser em filme de cinema. Não dá certo depois. Se der errado, é enorme, Tá certo? né? Então, tem que ter um tempo para vocês se conhecerem, ver se tem sintonia, né? Eu digo que a escolha tem que ser mútua. Não é só o investidor que escolhe o empreendedor. O empreendedor também tem que escolher o investidor. Exato. Então, tem que dizer, pô, esse é o cara certo, esse cara que vai ajudar. Porque a pior coisa que pode ter é um desentendimento entre os sócios. Nossa, e chega a acontecer da pessoa que teve a ideia, do empreendedor não se dar bem com ele rejeitar o investidor anjo? Dizer não ao capital, acontece isso? Acontece. Deveria, ó, eu digo assim, até tem casos que eu acho que não acontecem que deveriam ter acontecido. Porque certamente, assim, se você não bateu a forma de pensar, tal, não continue. Não adianta. Porque eu já vi ótimos negócios darem errado por causa de desentendimento entre os sócios. Ô, Cássio, e tem alguém que fique assim meio que ajudando essas duas partes a, sei lá, meio que um poder moderador, assim, ajudando os dois a se entender, a parar as arestas ou não? A princípio, não. A ideia nossa é que os dois têm que ter um relacionamento direto mesmo. Né? Por exemplo, a Anjos do Brasil. A Anjos do Brasil, o que ela faz basicamente é aproximar. É fazer esse primeiro encontro, né? A gente recebe os projetos, recebe tudo, leva para os investidores, aí cada um olha, vê, esse aqui me interessa, e a partir daí o encontro já é direto. Aí tem que ser direto mesmo, a ideia é isso. Claro que depois eles vão precisar de ajuda, de um advogado, né? Enfim, tal, para poder fazer os contratos, tudo, mas o relacionamento tem que ser direto. Direto e sem segredos, né? Quer dizer, nenhum. Ninguém pode esconder nada. É uma relação de confiança, total. Certo. Então, assim, eu digo assim, uma coisa que certamente se desfaz qualquer negócio é se houver alguma coisa que quebre essa relação de confiança. Nossa, então, tem que ter, porque é óbvio, né? O investidor está botando dinheiro na mão desse empreendedor, ele tem que confiar que ele vai estar fazendo o melhor com o dinheiro dele, tá certo? Então, a relação de confiança tem que ser total. Total, é. Qual que é a parte mais difícil, Cássio, nesse processo da paquera até chegar no casamento nesses 180 dias? Onde é que a coisa costuma pegar? E por que processo, né? Assim, tem a primeira fase inicial que é você achar o investidor que tem interesse para o seu negócio, né? E também você vai ter uma empatia com esse investidor. Essa fase é uma fase que a gente sabe difícil porque às vezes você tem que conversar com muitos investidores até chegar naquele. Outra etapa, às vezes, que é um pouco difícil é dependendo da negociação, quando o empreendedor acha que o negócio dele vale muito, tem uma valorização muito alta, ou quando ele acha que o negócio dele o nível de riscos é baixo, né? Porque não existe. Qualquer negócio que está se começando, o risco é alto para ambas as partes. Ambas as partes, né? E, nesse sentido, o investidor ele tem que ter uma participação que estimule ele. Ele tem que falar, puxa, eu vou estar investindo, vou estar me arriscando para que lá na frente eu tenha um potencial de ganho também significativo. Né? E nesse processo todo acontece o divórcio? É comum? Quer dizer, acontece, mas é comum? O divórcio é até um objetivo, né? Parece engraçado. A ideia é que, assim, lá na frente, o investidor, como eu falei, para ele ter retorno no investimento dele, ele vai ter que vender a participação dele. Ou através da venda do negócio como um todo, para um comprador. Então, esse é legal, né, que a gente pegar, porque, assim, então, o divórcio não é o que a gente encara numa relação normal, né, que é um trauma, geralmente é trauma e tal. Depois todo mundo acaba se virando e fica uma coisa, teoricamente, fica legal, né? Mas, então, nesse relacionamento do investidor anjo é o natural, é o caminho natural. Esse é o caminho natural, diferentemente, legal, né? Esse é o caminho natural. Já começa sabendo que vai divorciar, né? Exatamente. Isso é importante, porque tem empreendedores que até falam, não, puxa, esse é um negócio para a minha vida. Eu até digo, se esse negócio é para a sua vida, não procure investidor. Porque para ele não vai ser, provavelmente. E aí vocês vão ter um desentendimento. Então, quando for fazer o casamento, já façam já pensando nisso. Quer dizer, que vai ter um divórcio ali na frente. Nossa, divórcio feliz. E a gente espera que seja assim. Que seja assim, né? Você acha que essa função do investidor anjo ela pode chegar ao ponto de mudar, assim, meio que o rumo de um país em termos econômicos? Pode encontrar novos caminhos para um país? Sem dúvida, assim. A gente tem estudos internacionais que mostram que o impacto do investidor anjo para o desenvolvimento de negócios que tem grande inovação e que tem um potencial de crescimento, né, bastante alto, é muito significativo. Se você pegar quase todas as grandes empresas, por exemplo, na área de tecnologia, todas elas tiveram um investidor anjo no começo delas. Todas elas? É? Todas elas. Olha, um case que eu gosto de citar sempre, hoje a empresa com maior valor de mercado no mundo, você deve saber, é a Apple. Né? Bastante conhecida. Claro. E ela, quando começou lá com Steve Jobs e Steve Wozniak, teve um investidor anjo, que era o Mike McCullough. Que investiu $300 mil por 30% de participação no negócio. Tá. E na época, aqueles dois jovens tinham uma capacidade enorme, mas não tinha experiência nenhuma em criar negócio. Ele era um quê? Ele era um dos Fs, não? Não, ele já era investidor anjo, ele já tinha passado, porque eles conseguiram fazer, né, isso já foi na fase quando eles criaram a Apple, já tinham desenvolvido os primeiros produtos na garagem,
né? Eles já tinham usado as economias deles, pegado dinheiro emprestado com os amigos, então já tinham passado os 3 Fs. Certo. E aí ele entrou quando na hora, falou, vamos criar a empresa, só que eles não sabiam, né, como se fazia, estruturava um negócio e fazer um negócio principalmente para crescer rápido. Certo. Como foi a história da Apple. Né? Uma empresa que cresceu muito rápido, né? E teve seus altos e baixos, mas aí já é uma história depois. Tanto altos e baixos que o Steve Jobs saiu da sociedade, depois ele voltou, né? Quer dizer... Faz parte, mas acho que é interessante você ver a origem do negócio, né? E outros cases conhecidos na área de tecnologia, a gente fala da Intel, né? Isso é legal, porque o nosso povo adora esse negócio de cases. Então, Intel, Facebook, se você pegar mais novos, tá certo? Você pode pegar uma empresa fora da área de tecnologia, porque as pessoas acham que é só tecnologia, não é. Eu ia te perguntar isso, se é só tecnologia, mas já está respondido. Não é só tecnologia. Não é só tecnologia. Não, aliás, você estava me falando antes de começar a gravar que não começou com tecnologia, né? Não, isso começou com o financiamento de peças da Broadway. Olha que legal. Jovens escritores que queriam se financiar, peças, né? Tinham a ideia. E não sabiam como produzir também. Aí acharam esses chamados investidores anjo, que davam dinheiro e davam orientação de como fazer a peça. Legal. Né? Então a origem é isso. E hoje ainda é, você pega, por exemplo, a empresa FedEx, né? Empresa de courier, né? De entrega de produtos e documentos. Começou junto lá com jovens empreendedores, com o investidor anjo ajudando eles a criar a empresa. Hoje é uma das maiores empresas de courier no mundo, entendeu? E assim vai. Então, voltando à tua pergunta, o impacto do investidor anjo... É isso que eu queria fechar. É muito significativo. Isso tem vários estudos. Você acha que em termos macro ele... Sem dúvida nenhuma, porque ele vai viabilizar, primeiro, diminuir a mortalidade de empresas, como você citou, né, que é muito importante, mas mais do que isso, ele vai ajudar a criar empresas que têm um impacto econômico muito significativo, que gerem muita renda, muita riqueza, e, consequentemente, postos de trabalho, enfim, know-how. Novos nichos de mercado, né? Com certeza. Novos caminhos para o país, né? Exatamente. Legal. Cássio, daria para continuar conversando, né? Claro, né? Muito obrigado por essas ideias inovadoras. É um prazer estar com você, estar falando com todo o teu público e estamos à disposição aí, que eu precisar mais. Pode deixar. Obrigado. Obrigado. O programa Empreendedor de hoje entrevistou Cássio Spina, autor do livro Investidor Anjo, Guia Prático para Empreendedores e Investidores. Espero que tenhamos esclarecido um pouco mais sobre o tema. Até o próximo.